Bom, boa noite todo mundo, obrigada pela presença aqui, né? Meu nome é Aline Porto, eu sou a coordenadora da plataforma de empresas familiares aqui do INSPER, e fico muito feliz aí com a presença de todo mundo que pôde vir, que pôde participar, né? Como que funciona esse modelo do INSPER Talks, tá? É diferente do webinar, que alguns de vocês provavelmente já participaram. Esse não é um modelo que vocês só assistem, não, é um modelo que chama Talks, porque a gente conversa mesmo. Então, como toda reunião de Zoom aí, que vocês já devem estar acostumados a participar, vocês têm acesso ao chat, microfone, etc. Então, fiquei bem à vontade para, se precisar parar, interromper, perguntar, a gente está aqui para trocar ideia com vocês mesmo, tá? Antes da gente falar do tema especificamente do dia de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a plataforma de empresas familiares aqui do INSPER, e aí a gente vai dar as boas-vindas aos nossos convidados, e depois vamos falar um pouquinho do tema, e aí a gente vai abrir para um painel com eles e perguntas de vocês, tá? Tá nessa sequência aqui, mas perguntar de novo, por favor, nos interrompam, perguntem a qualquer hora, a gente vai ficar de olho no chat e também aqui na telinha para quem quiser abrir o microfone e perguntar direto, super bem-vindo. Então, para quem ainda não conhece, né, o INSPER criou o que a gente chama de plataforma de empresas familiares, e o grande objetivo da plataforma é ser uma coisa transversal, que corta as várias áreas da escola e tenta coordenar, ou pelo menos organizar de alguma maneira, os esforços que a escola faz ao redor do tema de empresas familiares e de famílias empresárias, né? Então, o ideal é a gente fazer isso, lógico, sempre com a postura do INSPER, né, de fazer muita coisa baseada em evidência, baseada em fato, ter soluções inovadoras, né, que possam servir a isso, e isso funciona para os diversos públicos que a escola trabalha. Então, desde alunos, ex-alunos, pesquisadores, e o público em geral, tá? A plataforma, ela trabalha ao redor de três grandes pilares, então tem um pilar de ensino, que são cursos tanto na educação executiva, matérias que a gente tem na graduação, na pós, nos certificados, no MBA. Ela trabalha através de pesquisa e publicações que são feitas, e ela trabalha através do que a gente está fazendo aqui, são eventos, fóruns, grupos de discussão ao redor do tema de empresas familiares, tá? Então, queria dar aí, em nome da escola e da plataforma, mais uma vez, as boas-vindas a vocês. Eu vou passar a palavra para a Ana Rezende, que ela vai se apresentar e apresentar os nossos convidados aí. Obrigada, Aline. Boa noite a todos. Ana Rezende, eu sou uma das professoras do curso de Gestão de Empresas Familiares do INSPER. Vou ter hoje a honra de moderar aí os nossos convidados, e deixa eu falar mais deles, né, que afinal aposto que vocês estão mais interessados em conhecê-los do que a mim. Em ordem alfabética, né, a Camila Marder, entre a gente lançar o convite e hoje foi promovida, né, inclusive, ela agora é diretora de uma das empresas da família dela, da Patac. Além disso, ela é membro do conselho de administração da outra empresa, da família também, da Redran. É membro de diversos comitês financeiros, de investidas que eles têm, né, e tem uma longa experiência, né, com relação aos negócios da família. A Camila teve a experiência de trabalhar primeiro fora dos negócios, né, e esse é um dos motivos que a gente trouxe. Vocês vão ver que os três têm perfis bem diferentes. Ela trabalhou bastante tempo fora, inclusive em empresas multinacionais, depois tomou a decisão de se juntar aos negócios da família e agora está se dedicando bastante aos temas lá. Além disso, ela faz parte também do conselho de acionistas, né, da família. O Matheus, e ela vai contar a história dela melhor depois com bastante detalhe, né, Camila? O Matheus Penido é vice-presidente de negócios do Grupo Serveng, né, um conglomerado de infraestrutura que foi fundado pelo avô dele. O Matheus teve a experiência de começar bem novo nos negócios da família, trabalhou lá quase 2 décadas, né, Matheus, se eu não estou enganada? Fez um MBA fora,
e aí depois do MBA emendou logo um trabalho nos Estados Unidos, onde foi CEO de uma empresa lá, ficou somando com o MBA, foram quase 4 anos fora, e agora ele retornou, foi convocado aí quase para voltar para os negócios da família. Né? Além disso, o Matheus também é um dos membros do Conselho de Administração do grupo, e também é conselheiro do Conselho de Acionistas da família. O Walter Cavalcante, que está aqui com a gente também, tem uma história também super diferente. Ele começou muito novo, ele estava contando para a gente, começou com 12 anos, né, no negócio da família, e entre indas e vindas, em determinado momento, ele entrou mais intensamente, saiu, entrou de novo, e agora tomou a decisão de sair. Hoje ele é sócio do Manifesta, né, Capital, que é um fundo de investimento focado em ativistas que tem grande impacto socioambiental, né? Então, assim, é uma pegada de impacto maior, né? Mas isso não quer dizer que ele se afastou dos negócios da família. Apesar dele não estar lá dentro diretamente, né, Maltinho? Ele tem um papel importante dentro do Conselho de Acionistas, né? Tanto de diálogo, quanto de trazer uma visão de fora, e até de desafiar de quem está dentro do negócio como operar. Como eu comentei, eles vão contar a versão, né, a visão deles dessa história com mais detalhe, acho que vocês vão gostar bastante. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, a gente pediu para a Aline para dividir um pouco com todo mundo, um pouco da visão, um pouco de conceito, né, de como abordar essa questão de entrar ou de trabalhar ou não no negócio familiar, e um pouco da visão dos papéis que eventualmente se pode ter. Você quer dividir a tela com a gente, Aline, por favor? Olá, pode ficar tranquila. Então, tá legal. Eu vou passar rapidinho, porque como a Ana falou, né, o prato principal é a conversa com os convidados e com vocês, mas só para a gente ter um ponto de partida aqui, nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que na nossa, né, nossa história aí, né, de trabalhar e conviver com as empresas familiares, nós estamos aprendendo como pontos de reflexão mesmo, né, não são nem regras, nem mandatos, assim, para vocês seguirem, mas mais para vocês pensarem, caso vocês estejam passando por alguns desses pontos de inflexão aí, né, dentro da empresa familiar de vocês, ou orientando alguém que esteja passando por isso, ou conversando com alguém que esteja passando por isso, tá? Como todo mundo mencionou aqui, meu papel, né, a Ana falou, vamos falar um pouquinho de papéis. Quando a gente fala trabalhar na empresa familiar, acho que é importante diferenciar que não existe só um tipo de trabalho na empresa familiar, né? Não é só uma única forma de atuação. Normalmente, a gente separa as formas de atuação em 3 grandes categorias. A primeira é todo mundo que é executivo ou é funcionário, né? Ou seja, que segue uma carreira, ou pelo menos tem um day job, vamos dizer, dentro da empresa familiar, né, dedica boa parte do seu tempo profissional para a empresa familiar, que é esse círculozinho branco aí que a gente está vendo dos executivos e funcionários familiares. Mas um outro papel possível também é o papel de atuar na governança da empresa familiar, né, então está num conselho de administração, ou num conselho de família, ou num conselho de acionistas, num comitê de investimentos, em alguma forma no qual você apoia tomadas de decisão ao redor de temas que são importantes para a empresa familiar e se envolve, mas não necessariamente no seu dia a dia, né? Normalmente, quem está nos conselhos tem outras carreiras e opta por dedicar parte do seu tempo aí para esse compromisso com a governança familiar. E, por fim, um papel que não pode deixar de ser destacado e que tem preparação e que tem mérito em ser, é o papel de acionista, né? Então, acho que a maioria de vocês sabe, se você tem uma família que tem é proprietária de uma empresa familiar, provavelmente, se o negócio continuar na família, algum dia você vai ser um acionista, né, com outros sócios, com outros acionistas, que podem ser seus irmãos, seus primos, mas um acionista da empresa familiar. Todo acionista tem direitos, mas tem deveres também, né? Então, conhecer como funciona esse papel de acionista também é um papel viável, é um papel possível e é um papel importante de se pensar no sistema como um todo, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, tanto do papel de executivo quanto do papel de governança, tá?
E para esses dois papéis, o que a gente pensa é o seguinte: a gente pode tomar uma escolha na vida em algum momento, que é eu devo me juntar à empresa familiar, e às vezes essa escolha é meio na inércia, né? Igual o caso do Matheus e do Valtinho aí, na adolescência eu já começo, às vezes é uma escolha mais pensada e ponderada, tá? A nossa lembrete aqui, né, para vocês, para refletir, é que assim, primeiro que, por que normalmente a gente fala que essa decisão, é uma decisão relativamente difícil, né? Ela não é uma decisão trivial. É porque, além de você estar se comprometendo com uma empresa, como você se comprometeria com qualquer trabalho que você fosse fazer, existe o que a gente chama de um contrato emocional muito forte, muito profundo envolvido, né? E entrar para a empresa familiar, seja na governança, seja como executivo, e, entre aspas, não dá certo, né? Alguma coisa vir a acontecer que você queira sair desse papel, ele normalmente tem consequências de longo prazo, né? Porque mistura muita coisa além das suas, entre aspas, né, escolhas profissionais e escolhas de carreira, coisas como obrigação, né? A família se sente obrigada a você, pode se sentir obrigado à família, muitas incertezas, porque tem outros fatores, né, de relações, de outros aspectos, né, que são envolvidos, com o desejo de qualquer ser humano normal, que é de ter sucesso profissional, né? Não interessa se é na empresa familiar ou não, parte do nosso preenchimento como seres humanos é ter ocupações profissionais bem-sucedidas. Então, será que tem um jeito realmente de fazer isso dentro da empresa familiar, com todo esse entorno aqui que a gente viu, né? E o alerta que a gente normalmente dá é que, antes de entrar, o ideal é, pelo menos, olhar se não tem nenhuma bandeira vermelha, né? Então, coisas assim que normalmente levam a piorar as chances de sucesso, ou diminuir as chances de sucesso, né, que a gente chama de bandeiras vermelhas, que são, se o seu relacionamento, né, o relacionamento da pessoa que estiver aí pensando nisso, já não for bom com algum do líder de negócio, então, ou é o pai, ou é a mãe, ou é um tio que hoje em dia lidera o negócio, e o seu relacionamento com essa pessoa não for bom, já é um mau sinal para essa proposta, essa ideia de trabalhar na empresa familiar, né? Porque a chance de gerar mais conflito é maior ainda, né? Então, normalmente você não entra na empresa familiar para consertar um relacionamento. O relacionamento ele tem que ser forte o suficiente para resistir aos chacoalhões que vai levar essa interação profissional de vocês, né? Outra bandeira vermelha é se você é convidado ou está sendo alçado por alguma coisa que não é uma posição de verdade, né? Não é um cargo, não é uma função, não é um trabalho que o negócio em si precisava ou fazia sentido para o negócio. É alguma coisa que a família inventou para te colocar lá, né? É uma ajuda ou aquele negócio. Vai fazendo, vai seguindo o fulano, né? Vai acompanhando o fulano depois do ciclano. Não tem uma definição muito clara de qual que é o seu papel. Isso também, normalmente, é alguma coisa que costuma não dar muito certo, tá? E o terceiro aspecto é não ter nenhum horizonte de, e aí, eu entrei, mesmo tendo um papel, mas e depois, né? Qual que é o processo que a gente vai usar para eu ter uma trilha ao longo dessa minha carreira, né? Como é que eu vou ser avaliado? Como é que eu vou ser remunerado? Como é que as pessoas, né, os demais funcionários não familiares vão me ver no negócio? Então, normalmente não tem, tá? Essa coisa de estruturas, regras e processos, aqui é um alerta mais da importância de se ter isso, ou pelo menos construir alguns combinados mínimos antes de entrar, tá? Então, aqui primeiro, pode valer a pena, mas cuidado com as bandeiras vermelhas, né? E aí, algumas perguntas para vocês também refletirem, assim, né? Porque, normalmente, trabalhar no negócio familiar, ele tem que começar de um trabalhar, né? E como todo trabalho, o que você vai fazer se realmente se encaixa com aquilo que você gosta, com as suas aspirações, com as suas competências, né? O assunto do negócio é atraente para você? Sei lá, sua família tem negócios na área da saúde, por exemplo, e eu sou apaixonado por livros, literatura, ou eu gosto de varejo. Tem
tem alguma coisa no negócio que deixa ele realmente atraente para você, né? O seu estilo de vida vai ser impactado por trabalhar no negócio familiar? Você é uma pessoa que precisa ficar com o seu núcleo familiar, né? Para quem já é casado com filhos, mas o trabalho na empresa familiar vai exigir um monte de viagem. Vai dar certo, né? E quais que vão ser os impactos financeiros disso? Então, quase que um checklist mental assim, né? Nessa tomada de decisão, se vale a pena trabalhar no negócio familiar ou não, se faça essas perguntas, né? Se dê o direito de fazer essas perguntas e pensar qual que é a sua resposta para elas, né? Outro aspecto é, de novo, tem perspectiva futura? Eu vou começar e para onde que eu vou parar, né? Como é que estão os meus relacionamentos que a gente já falou? E o mais importante, que acho que a Camila estava comentando ali no começo, né? Que as pessoas pensam que é fácil, mas tem um dificultador enorme, porque normalmente o familiar, qualquer que seja o papel, pode ser um papel simples ainda de começo de carreira, de estagiário, vamos dizer, vai ter ali um monte de holofote, né? Um monte de gente da família e de fora da família olhando o que está acontecendo, né? Pegando qualquer, né, escorregão que você der. Então, você tem que ter alguma resiliência para poder ser bem-sucedido e ser feliz, vamos dizer, nesse papel, tá? E também é bom, quase que nesse começo de carreira dentro da empresa familiar, trocar uma ideia, combinar com os russos, né? A gente brinca que o combinado não sai caro. Então, tá bom, líder ou líderes familiares, pai, mãe, tio, primos, etc., né? Como que você vê a minha progressão de carreira, né? Isso, eu vou crescer, eu vou, né? Vai funcionar bem isso? E que papéis que eu posso exercer no futuro? E o futuro da empresa em si, como é que ele vai funcionar, tá? Então, aqui, de novo, foram algumas pinceladas para a gente, né, acender aí os nossos faróis para o tema. E a ideia aqui não é nem encorajar, nem desencorajar. É assim, se você ainda não entrou na empresa familiar e está pensando em entrar, pense nessas questões, né? Tanto para você, quanto questões que você pode fazer para as outras pessoas. Se você já está na empresa familiar, mesma coisa, né? Daqui para frente, eu estando na empresa familiar, daqui para frente, isso aqui está funcionando para mim? Tem alguma conversa interna que eu preciso ter com a minha família sobre pontos como esse, que deixem a viabilidade do meu emprego familiar, da minha jornada familiar, profissional familiar, mais rica, mais bem-sucedida, menos conflituosa, tá bom? Então, como pano de fundo isso, vou passar a palavra para a Ana, para a gente trocar a bola aí com os nossos convidados. Obrigada, Aline. Acho que a gente podia começar um pouco da história de cada um de vocês e talvez começar agora da ordem inversa. Walter, conta pra gente um pouco da sua história, como é que foi entrar e sair do negócio familiar? Conto. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Obrigado, Ana e Aline. Então, vamos lá, tentar ser rapidinho assim, né? Eu nunca, para falar a verdade, eu nunca tinha imaginado trabalhar na empresa familiar, né? De jeito nenhum. Tive essas experiências, assim, que era uma família foi fundada pelo meu pai, então era muito intenso, assim, né? Essa coisa de trabalhar, a gente tinha uma loja do Bob's, e trabalhar com 12 anos de idade, então essas coisas todas, né? Visitar a obra no final de semana. Então, a empresa e a família se misturam, né? Eu acho que quem está em empresa familiar percebe um pouco isso, você não sabe onde começa uma e termina a outra, né? E aí eu, quer dizer, nunca imaginei, então, quando ali adolescência, depois faculdade, fiz direito, né? Então, falei, não negócio familiar não é para mim. Aí fui para o DCE, adorava, né? Política estudantil, eu queria mudar as coisas, né? Assim, super idealista. Depois montei uma startup de tecnologia ainda na faculdade, né? Que era aquele começo também, né? Internet, bolha, então sempre nessas coisas, assim, era o que me agradava mais, né? A empresa familiar sempre era uma coisa muito dura, né? E aí, assim que eu me formo, né? O meu pai me chama para uma conversa e me oferece uma coisa assim, na minha cabeça meio louca, né? Tinha uma TV no grupo,
era uma repetidora da Band lá no Espírito Santo, ele morando no Rio, não tinha ninguém lá olhando, e ele, pô, você não quer ir lá tocar a TV? Tinha acabado de me formar, experiência nenhuma, assim, com nada, né? Tinha montado startup. E aí fui tocar lá a TV, e dali foi a fisgada, né? Então também essas lideranças sabem como atrair, né? A cria, né? Conhece. E aí comecei a trabalhar, comecei a tentar estruturar, né? Botar um pouco meu jeito, né? Diferente do meu pai é mais empreendedor, né? E eu sempre tive um olhar assim mais de estruturar as coisas. E aí criei a holding, virei presidente da holding, aí criei um conselho, fui tentando estruturar, né, a empresa como um todo, né? Sabia assim mais ou menos o potencial. Me gerou muita insegurança, assim, né? Exatamente por ele ter um perfil assim super empreendedor, não era um perfil de montar, estruturar um negócio, ele sempre estava focado num negócio, né? E aí eu meio que tinha que tomar algumas decisões assim sozinho, né? Tipo, sei lá, qual é o estilo de gestão que a gente ia ter, planejamento estratégico, bônus, remuneração. Então, eram coisas que eu tinha feito direito, né? Estava aprendendo muito na prática. Aí, me senti mais seguro, achei que fosse me sentir mais seguro em fazer o MBA, também me preparei, fui, estudei fora, passei 2 anos, volto, e aí super empolgado, né? Mas aquela lentidão, assim, né? De algumas empresas familiares, né? De, pô, tem tudo um convencimento, uma coisa assim, aquilo foi me desempolgando, assim, mas eu voltei muito focado em continuar, né? E aí montei uma outra startup paralela, assim, né, meio pirata, assim, era à noite, né, que a gente trabalhava nela, que era para pegar uma campanha presidência, essa coisa da mobilização online, né, que tinha o Obama tinha sido eleito ali em 2008, essa turma tinha quase feito a campanha do Gabeira, quase ganhou do Eduardo Paes, também numa coisa muito usando a internet, né? Aí a gente pegou a campanha do Serra contra a Dilma ali em 2010, perdemos, mas eu volto para a empresa num foco assim muito grande. A empresa tinha acabado de ter um evento de liquidez e estava com um pipeline de crescimento muito agressivo, né? E aí eu volto para a empresa nesse momento na velocidade assim, né, que eu estava até, eu acho, mais rápido do que deveria, né? Depois chegou a crise em 2015, então você vê que acelerar demais também tem que tomar cuidado, né? Mas foi uma época assim muito intensa, assim muito legal, foi a época talvez que eu mais mergulhei assim de 2011 a 2017, mas ali brotou ali uma semente do que eu estou fazendo hoje, porque assim que a primeira decisão que eu tomei quando eu voltei foi, cara, qual é o modelo de negócio que a gente vai ter na empresa, né? E um modelo assim muito focado no negócio, vocês veem um pouco na minha história, né? Não é algo que me motivaria, né? Me tiraria da cama para ir trabalhar, né? Então, a gente criou um modelo que a gente chamou lá de business art, que era tentar misturar essa lente do negócio com a lente do propósito, da sustentabilidade, né, da regeneração, e em vários sentidos, né? Era muito essa coisa de misturar mesmo essas duas lentes, que hoje está ficando cada vez mais forte, né? Com a chegada do ESG, das empresas de impacto. Então, lá 2011, 2012, isso ainda era muito recente, eu nem tinha muito essa literatura, a gente estava meio que aprendendo assim lá dentro, né? E aí, quando eu saio da empresa em 2017, foi para montar esse fundo com outras famílias. Então, hoje eu estou assim, completamente, o meu negócio é completamente separado das empresas, eles não são nem investidor, e a gente montou um fundo de impacto para investir, como a Ana falou, em negócios que a gente chama regenerativos, né? São negócios, né? São negócios com investidores, com lucro e tal, mas são negócios que têm como essência causar um impacto positivo, seja do ponto de vista social ou ambiental. Eu estou, assim, num momento muito legal, porque eu sinto que eu estou realmente realizando meu sonho, assim, né? Eu fico pensando, né? Você sempre olhando para trás, pô, será que eu faria alguma coisa diferente, né? Eu acho que tinha até uma cutucada que vocês me deram nesse sentido, e eu acho que não, assim, foi um caminho muito necessário para onde eu estou agora, né? O aprendizado que eu fui exposto na empresa, enfim, todas as experiências, eu acho que eu seria uma pessoa assim completamente diferente da que eu sou hoje se eu não tivesse tido essa experiência. E hoje a gente está tentando de novo reestruturar o negócio, não enquanto negócio, mas enquanto negócio familiar. Estamos montando aí de novo um conselho de acionistas e aí eu estou voltando a participar. Então, estamos num momento que está bom para os dois lados. Achei legal você falar que o seu pai é o empreendedor e que você não, mas você já montou vários negócios, né? E agora não só ajuda a montar, como investe neles, né? Fico imaginando se você fosse empreendedor também, né? Como é que isso ia ser? Tá no DNA, né? Matheus.
Quer contar um pouco para a gente da sua história aí? Versão resumida. Perfeito. Primeiro, obrigado, Aline, Ana, boa noite todo mundo. Bom, minha história também comecei muito cedo, venho de uma empresa que meu avô é aquele típico fundador, onipresente, alguém fora da curva, brilhante, estudou até quarta série, começou a trabalhar logo cedo e se fez na vida. E com valores muito fortes, acho que família era muito movida em volta dos negócios, a gente discutia negócio na mesa de jantar, todo dia que tinha encontro de família, era negócio, 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 e eu com 5 anos de idade entrava de férias na escola, meu pai me carregava aqui para o escritório, né? E eu ficava grampeando papel, grampeando nota fiscal, tirando todos os canhotos e fazendo esse tipo de controle simples. O tempo foi passando e o nosso hábito era todo final de semana ir para a fazenda, que era o local que a família se encontrava de fim de semana, mas era um ambiente de trabalho, da mesma forma. E com 15 anos, um amigo brinca que eu sofri uma armadilha, né? E meu pai me fez uma armadilha de entrar no negócio, porque ele me convidou para ajudar numa transição entre gerentes da propriedade. Eu conhecia aquele negócio muito bem, todo fim de semana eu estava junto e eu gostava muito, eu era apaixonado pela fazenda. E, de repente, acabou que não deu certo do novo candidato aparecer e eu virei o gerente daquele negócio, isso com 15 anos de idade, cursando primeiro colegial e nunca mais parei. E depois disso, eu levei o colegial trabalhando tempo integral, então trabalhava 3, 4 vezes por semana, eu tava na fazenda, da mesma forma estava no telefone o tempo inteiro. Acabei que, quando eu entrei na faculdade, meu avô me deu um presente, um segundo emprego, né? Ele falou, você vem aqui trabalhar comigo daí na fazenda dele, que ninguém mais podia colocar a mão. E acabei desenvolvendo uma paixão, compartilhando a paixão familiar pelo negócio. Depois disso, fui desempenhando outros papéis dentro da área corporativa, de repente me deram uma oportunidade na área de novos negócios do grupo, era alguma coisa que até pelos valores familiares dependia também muito de aprendizado e foi uma bela oportunidade para mim. Passei diversos anos desenvolvendo projetos, negócios, empresas dentro do grupo. Num determinado momento ali, 2014, quando o Brasil deu uma freada com a crise econômica e principalmente a infraestrutura começou a diminuir, o meu negócio em si teve que dar uma parada, o projeto que eu estava dando, e o projeto, a diretriz foi, vamos te oferecer uma nova experiência, já vislumbrando formar o Matheus como um possível sucessor do grupo. E nesse momento eu virei para uma outra ótica na área corporativa do grupo, como um business controller, e comecei a preparar por 3 anos a minha saída também para ter uma experiência fora do grupo. Eu, em 2016, apliquei para um MBA, mudei para os Estados Unidos, em Nova York, fiz 2 anos de Colômbia, depois mais quase 3 anos de experiência fora, trabalhando numa empresa que, por acaso, era uma empresa familiar também, com 2 acionistas que eram um ex-casal, precisavam de alguém que entendesse um pouco a dinâmica de uma empresa familiar.
Foi uma experiência fantástica, um negócio completamente descorrelacionado a tudo que eu tinha feito na vida. E agora, desde abril, estou de volta no grupo, já como parte de um plano de longo prazo que já vem sendo desenvolvendo numa trajetória de sucessão, onde o objetivo é que daqui a alguns anos meu pai se desloque tão somente para o conselho de administração e eu seja o sucessor dele na liderança executiva do grupo. Legal, Matheus. Parece que você e o Walter tiveram a mesma oportunidade de serem, como eu digo isso, né? Não é sequestrados a palavra, mas assim... Dragados, é ótimo, Camila, isso mesmo, para dentro do negócio, né? O Walter colocou aí bem, né? Ele sabe exatamente como montar o cenário para me atrair, né? Acho que aconteceu com os dois. Absorvidos pelos valores. Exato. Não, e uma proposta que para vocês naquela época fazia todo sentido, né? Enfim. Vamos entrar nesse detalhe aqui, o que fez vocês decidirem entrar já? Camila, conta pra gente um pouco da sua história. Boa noite a todos, tudo bem? Ana, Aline, obrigada pelo convite. É uma experiência muito boa estar aqui ouvindo e compartilhando experiências, principalmente acho que empresas familiares que traz essa carga, não, né? É uma carga, como a Aline falou bem, uma carga emocional, e eu acho que compartilhar e ver que você não está sozinha, que você falar só a minha família tem problema, é muito importante. Você vê que, na verdade, tem solução, né? E que todo mundo passa por isso, é só estruturar, eu acho. Eu, diferente do Matheus e do Walter, não fui dragada, porque para os negócios foi muito mais assim uma vontade, um trabalho para isso, sabe? Eu comecei em empresas multinacionais. Eu sou a sexta neta, né? Então também o fundador era meu avô, com 4 filhos e 9 netos. Eu sendo a sexta neta. Então acho que tem muito isso de empresa familiar e família assim. A gente maior, né? Porque você já está envolvendo terceira geração. É um pouco de todos podem entrar. Como que entra? Então, no meu caso, meus tios trabalhavam ainda no negócio quando eu comecei, né, na época que eu gostaria de ter começado, aliás, vamos colocar assim. E o meu irmão já trabalhava também. Outro irmão e um primo já tinham tentado trabalhar numa outra área, não na empresa em si, mas na parte da fazenda. E eu acho que já tinha ocorrido algum conflito, então a gente falou, sabe? Então, aquela coisa de não tente, não vá. E eu comecei trabalhando fora, né, daí busquei oportunidades fora, trabalhei em 2 multinacionais, na Renault e na Electrolux, mas sempre com aquele olhar do quando será que vai ter a minha vez? Será que vai chegar a minha chance? E construindo aquele passo a passo, sabe? Mas com o olho sempre... né, tentando, até que chegou uma oportunidade. Eu me formei em Relações Internacionais, fiz MBA em Comércio Exterior e Gestão de Projetos, porque eu acreditava que projetos era a grande oportunidade dentro da empresa. E acabou sendo, me chamaram para fazer a gestão de projetos em novos negócios. E então, assim, até vocês tiveram aquelas provocações, um dos aprendizados, e a Aline aqui no começo passou, eu acho que ter a vaga para você, não ser criada a vaga para você ser competente para aquela, assim, porque você vai ser questionada, principalmente assim, empresas com famílias maiores, tá? Eu digo, com primos e tios, por que você está naquele lugar? E eu acho que você ter a certeza do porquê você está naquele lugar ajuda muito. Então, eu trabalho agora há 8 anos, como a Ana falou, há uma semana fui promovida. Não é uma batalha fácil também, mas eu acho que é uma construção de governança, de estruturação, de comunicação.
Então, essa é um pouco da minha experiência na empresa familiar. Camila, acho que já entrando no que fez cada um de vocês decidirem entrar para o negócio, parece que no seu caso você já tinha esse sonho, esse desejo. É Sim. isso? Na verdade, Ana, eu acho que eu sempre... Eu acho que o modelo vem aqui de casa, né? Vem de casa também, porque é próximo, então você vê aquilo. E eu acho que a minha formação e o meu estilo... eu tenho um irmão que é veterinário, então ele nunca pensou em... né? Então, ele tem outra aptidão, outro dom. Eu acho que eu nunca trabalhei muito fora do contexto do que a família já trabalhava. Então, sim, eu tinha vontade, porque eu acho que você fazer parte e construir, né? Você está mexendo com o que legado, geração, sucessão. Então, eu tinha essa vontade. E aí, quando surgiu a vaga que fazia sentido, as coisas se alinharam e foi quando você, de fato, saiu da multinacional e foi para lá, é isso? Sim. Uhum. Entendi. No caso seu, Walter, que teve 2 grandes entradas, se eu entendi certo, a primeira você foi conquistado, né, pelo negócio de comunicação. E na segunda já tinha mais um alinhamento. Mas nos 2 tinha essa questão do você deixar a sua marca, era isso? Foi isso que te fez decidir? Ou não? Engraçado assim, né? Vocês estavam falando, eu estava pensando um pouco. É sempre uma terapia, né? Essas conversas aqui sobre empresa. A gente está aqui conversando, mas está tendo uma sessão de terapia ao mesmo tempo. Eu acho que tinha um pouco essa coisa lá atrás, assim, do ego de querer construir o meu negócio, né? Deixar, talvez, ter meu pai, assim, como uma figura muito forte, assim, né? E aí eu, desde o começo, pô, tive todos os privilégios, assim, podia fazer qualquer coisa, podia estudar qualquer coisa, né? Então, vou fazer alguma coisa que realmente importe, assim, né? E aí, por algum momento, eu achei que dentro da empresa eu ia conseguir fazer isso, e consegui, acelerei muito nessa direção, mas não é uma empresa só sua, né? Você tem, no meu caso, tem meu pai, tem meus irmãos, então é muito mais... por isso que eu digo que talvez seja até pensando agora, né, uma imaturidade assim nesse lugar, porque dificilmente você vai fazer alguma coisa legal sozinho, né? Você pode até fazer alguma coisa sozinho, mas alguma coisa assim realmente relevante, você vai fazer com outras pessoas, você vai ter que ceder, vai ser meio que uma mistura da sua cara com a cara de outras pessoas também, que é o que eu estou fazendo hoje, por isso que talvez está me empolgando de voltar a participar do conselho, né? Que é um pouco essa leveza, né? Eu não consegui imaginar que era, pô, como é que eu estou dentro da empresa e não estou apontando, vendo um monte de coisa que eu acho que é errado, né? A gente tem o nosso ângulo e o nosso olhar, eu não conseguia me ver naquela situação, né? Mas eu acho que com essa leveza, não sei se respondi não, mas fui para outro lugar. Eu acho que você traz o elemento do trabalho de time, né? Que diferente daquele empreendedor fundador que às vezes opera sozinho, né, e tem tudo nas costas, à medida que a gente vai evoluindo nas gerações, a vantagem é que a gente tem a possibilidade de ter esse trabalho de time, né, e com alguma sorte ter menos erros do que a primeira geração, né? Não pode dar muito mais resultado, né? Pode ser. Matheus, o que te fez? A primeira vez, ok, eu entendi que você foi tragado, mas o que te fez decidir voltar? Né? Que eles te convocaram, mas você podia ter falado não, você estava num bom trabalho nos Estados Unidos. O que te fez decidir voltar? Acho que, primeiro, a primeira vez, o dragado é muito relativo, né? Porque tem aquela coisa de... Tem a conversa do jantar e você, crescendo ali naquele meio, você quer um dia fazer parte daquilo. Então, isso gera uma paixão. São valores construídos do berço, né? Então, acho que isso é fundamental. O outro lado, de fato, até porque filho de peixe, peixinho e você brinca, você desenvolve seus sonhos alinhado com seus valores. Eu sempre sonhei em estar aqui. E nesse ponto, era algo que eu sentia muito de estar longe. De não... Eu estava, de fato, numa situação confortável,
feliz, desempenhando muito bem, né? Tive sucesso onde eu estive e acho que para mim, primeiro, foi uma realização, uma satisfação importante você poder ter sucesso em um ambiente onde o seu chefe não tem o mesmo sobrenome que você, ou o seu chefe não responde para alguém que tem o mesmo sobrenome que você, né? Então, você ser avaliado de maneira isenta, de maneira Carimbo diferente. profissional, e acho que isso traz uma satisfação e algo que você passa a vida se preparando para, né? Eu sempre tive uma meritocracia, meus irmãos, de maneira muito clara. Se a gente entendia que se fosse para estar aqui, tinha que ter um papel muito claro e méritos muito claros. Então, a gente buscou se preparar de maneira diferente para que a gente tivesse o mérito de estar, né, e muito do que a Camila falou, né, de não é o cargo criado para você, a demanda é do grupo, a visão da nossa família, o valor da nossa família é perpetuar o negócio sendo uma família empresária, mas nesse sentido é visando o melhor para todos os stakeholders desse negócio, sendo clientes, sendo família em si, os executivos, os funcionários, todos como e então a hora que eu recebi a oportunidade de voltar, era mais cedo do que eu planejava, sem dúvida nenhuma, né? Mas as coisas conspiram, né? E poder contribuir foi muito, muito satisfatório. Então, Legal. voltar. Entendi. Tá bom. O Walter meio que endereçou, né? Mas eu queria ouvir com mais detalhe, talvez dele também, mas dos outros dois, se vocês fariam alguma coisa diferente nessa história, né? Olhando para trás, se pudesse voltar e falar, talvez isso ou aquilo. Você não faria nada diferente, Walter? Eu vou pensar, então, enquanto eles Tá respondem. bom. Matheus, faria alguma coisa diferente? Ana, a brincadeira, né? Eu sou o que eu sou pelas experiências que eu tive. E eu acho que uma das coisas que eu gosto de usar como um ponto de reflexão é o que eu aprendi de cada experiência que eu tive, de cada momento. Sempre tem aquela coisa que você se arrepende, não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo, mas de maneira estratégica, nenhuma das minhas experiências eu abro mão na vida. Então, eu planejava ter ido com 29 anos fazer meu MBA. Eu fui com 35. Eu tinha experiências diferentes e pude contribuir e aproveitar de maneira diferente. Com 29 anos, talvez tivesse sido um pouco mais alinhado na idade com os meus amigos, mas tem outros pontos que eu podia contribuir e que eu consegui abordar de maneiras diferentes. Com certeza. Entendo. Rafaela, você quer fazer uma pergunta na sequência? Fala pra gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que se vocês sempre, né, eu entendi assim um pouco da história de vocês que sempre foi uma vontade de participar, né, e de estar dentro desse negócio, mas eu queria saber se existia essa pressão de você precisa assumir as coisas da família ou isso é seu também, porque é um pouco do que eu sinto assim, né, eu tenho vontade de participar, mas eu sinto essa pressão também, né, de são as suas coisas, você também precisa participar. E eu, né, eu sou muito nova, vou fazer 27 anos ainda, eu estou começando a ter os meus diplomas agora e entender como capaz de fazer as coisas, então eu sinto um pouco dessa incapacidade perto, né, principalmente do meu pai, que é o cabeça aqui
da empresa toda, das coisas todas. E eu queria saber, assim, vocês começaram muito jovens, né? O Matheus falou que começou com 15 anos, o Walter começou com 12 na empresa. Como que foi isso? Porque eu me sinto muito estranha participando das coisas ainda, né? Quem quer responder primeiro sobre a pressão para entrar? Vai, Walter, você já abriu o microfone. Posso responder. Eu acho que é enorme, assim, né? É normal, assim, quando uma empresa familiar assim, mais clássica, que depende, porque às vezes, sei lá, você monta uma empresa, você não quer que ela seja familiar, então não vai ter. Mas se você monta uma empresa com aquele desejo ali do primeiro, que vai chamando os filhos, né? É uma pressão, assim, muito grande, né? Essa coisa de ser seu, do legado, de é importante você participar. Então, eu sempre senti assim. Agora, eu acho que a pressão é mais, no meu caso, assim, quando eu estou dentro, né? Do que quando você está fora, assim. Quando você está fora é mais sutil, assim, mas quando você está dentro é uma pressão, assim, muito difícil. Eu não comentei aqui, mas depois também foi uma loucura, assim, que eu percebi, assim, para eu sair da empresa, né? Não foi, vou sair da empresa, vou montar um fundo de impacto, assim, na lateral, né? Eu acho que isso, inconscientemente, eu acho que eu não conseguiria tão, né, essa pressão é tão forte, assim, né? E, pô, aí você passou por uma crise enorme, aquela dificuldade de renegociação para tentar deixar tudo organizado e tal, então, tipo, você acaba de passar por esse terremoto inteiro, né? Então, talvez a hora de Aí eu entrei numa de que eu ia talvez entrar na política, né? Nessa coisa de política, nova política. Olha a loucura, assim, né? Eu cogitei entrar na política para conseguir sair da empresa. Não dá para ir para a política e estar na empresa, né? Então foi assim que eu. Porque você sai, mas continua indo e tal. É aquela coisa que você sai, mas não sai, né? No nosso caso, que não era ainda tão formal, né? E aí, não, claro, quando eu caí em si, né, que eu já estava fora, que eu falei, não é política, e eu caminhei para o que eu acho que faz sentido, que é esse fundo mesmo. Mas é difícil, por isso que tem que pensar bem assim mesmo. Eu acho que foi muito legal as provocações colocadas ali no início desse checklist, né, porque não é uma decisão, é meio que um negócio, a gente fica brincando aqui, né, que você foi sequestrado, atraído, mas é quase forte assim mesmo, porque... E outra, você vai... É difícil você ir mantendo o teu, como é que se diz? Empregabilidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Porque você está dentro da empresa familiar, então você pode contar a história que você quiser, porra, mas você está fazendo isso dentro da tua empresa, né? Pelo amor de Deus, vem contar aqui para mim. Então, não é também quando você cria quando você a sua carreira é feita dentro de uma empresa familiar, ou sei lá, os primeiros 5 anos, os primeiros 10 anos, não é fácil depois você se recolocar, né? Se você quiser ser empreendedor depois, tudo bem, mas é sempre uma história mais difícil para ser contada. Então, acho que é um checklist aí grande, essa coisa de ter mesmo uma vaga, eu acho que é importante. Você precisou ter uma desculpa, que era a política, para conseguir sair. Tão pouca que era a pressão. Entendi. Matheus, Camila, vocês sentiram pressão? Vamos lá, desculpa, Camila, eu vou só entrar aqui. Por favor. Vou contar um pouquinho a história. Meu avô era alguém, como eu já contei, acho, ele era o típico fundador, alguém brilhante, um gênio, autodidata, e que teve muito sucesso e acertou muito mais do que errou na vida. Isso feito, os filhos dele sempre apanharam muito para sair da sombra dele. E eles não tinham escolha de não estar trabalhando. Minha tia mais velha era psicóloga e, tudo bem, cuidava da família de louco, mas brincadeiras à parte, ela escolheu sair, mas o marido dela trabalhou na empresa, por consequência. Por outro lado, meu pai e minha tia caçula sempre trabalharam junto. Era uma relação muito... todos se conectavam direto no meu avô, e ele nunca se preocupou em fazer e formar uma governança nessa sucessão dele. Até porque
Eu confesso que minha avó faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, um pouco mais, 16. E eu acho que essa foi a primeira vez que meu avô percebeu que ele não era eterno. E nesse momento eu tinha acabado de entrar. E ele, de fato, começou a se comportar como um mentor. Desculpa. Imagina. São Isso coisas é de empresa familiar, Matheus. Não tem jeito, tá tudo certo. Ele foi meu maior mentor. E nesse momento ele se converteu a não pressionar, mas me ensinar a ser o sucessor dele. Então, coisa que meu pai e minhas tias não tiveram oportunidade. Mas nesse ensinar, ele te dava a possibilidade de pensar em outros caminhos ou essa conversa nunca chegou? Era engraçado. Tem uma história, uma passagem. Eu com 17 anos, eu querendo fazer, eu pensando em que curso eu ia fazer no vestibular. E ele me chamou um dia no escritório dele, Matheus, vem cá. Eu trabalhava na fazenda, né, era apaixonado por aquilo. Que você vai fazer? Vô, não sei, veterinária, zootecnia, agrônomo. Ele, você pode fazer qualquer coisa, qualquer curso, desde que comece com engenharia. Engenharia mecânica, civil, elétrica, qualquer Não coisa. teve pressão. Até agrônomo pode ser, porque é engenheiro agrônomo. Porque era o principal negócio do grupo, e então tinha, assim, uma pressão e um molde a seguir. O outro lado, de fato, tinha até uma pressão no bom sentido em cima do meu pai e das minhas tias, onde muitas vezes ele me chamou na frente e falou, olha, esse aqui é meu sucessor, vocês não vão ser que nem ele. Sem pressão. E livre e espontânea pressão, né? Então, sim, Acelera aí, mas meu filho. por outro lado, ele me moldou certinho. Então, Deu certo, né? deu certo. Agora, Camila, se eu entendi certo, você não teve pressão para entrar, mas você tem uma pressão para se provar isso? Ana, eu acho que para responder a Rafaela, no meu caso é um pouco diferente. Eu não tive pressão alguma e eu acho que até agradeceriam se eu não tivesse, porque eu acho que é isso. A gente são 9, né? Se todo mundo quisesse entrar, como é que vai ser? Então, sim, eu não tive pressão para entrar, mas eu sinto, tá? A pressão de empresa familiar para se provar, sim, diariamente. Como eu digo, ainda mais quando não é com seus irmãos só, sabe? Eu acho que existe, quando chega na terceira geração, eu acho que a Aline vai poder trazer estatísticas melhores, que quando você chega na terceira geração, muitas empresas familiares, acho que 80%, 90%, a Aline me corrige aqui, acabam, e não é à toa. E eu acho que a gente fez um trabalho agora, respondi a pergunta da Rafaela, e você falou assim, o que você faria diferente? Eu acho que não sou muito eu, Ana. Eu acho que talvez assim a empresa talvez tivesse que ter se estruturado melhor na passagem da segunda para a terceira geração, ou a segunda geração talvez ter visto antes, quando a terceira geração estava entrando, do tipo, vamos fazer regras, vamos ver quem entra, como entra, porque eu acho que teria evitado alguns conflitos que houveram, sabe? Então é isso. Tivesse feito um curso de gestão de empresas familiares no INSPER, talvez, né? Tivesse aberto. Não, e muito, assim, a governança é muito importante. Como disse o Walter, ali era informal, não tinha, entrava e saía. Eu acho que assim, a nossa, por mais informal que fosse antes, mas não tivesse um conselho formal, e a gente tá fazendo isso agora só, eu acho que sempre existiu, não tem entra e sai. Então, se você entrou, você entrou, se você saiu. Não volta mais, porque eu acho que, principalmente quando você fala de terceira geração, porque eu acho que quando está segunda, você ainda tem uma relação muito próxima com os teus irmãos e com o teu pai.
né, com o fundador, quando eu acho que assim a governança, a estruturação, essas coisas precisam existir na passada, né? Você tem que fazer na segunda geração, pensando na terceira geração vindo, para evitar, acho que evitaria muito conflito. Então, quando você falou assim, o que você se arrepende de alguma coisa ou você faria alguma coisa diferente, eu acho que eu acho que meu caminho foi bom. Eu sempre tive ali a frustração de não ter começado na empresa familiar, como os dois, porque eu vi que aconteceu isso com o meu irmão, com alguns primos mais velhos, tá? Essa oportunidade, então eu tinha essa frustração. Hoje eu agradeço muito eu ter tido as experiências fora que eu tive e depois entrado. Então eu acho que até nisso, hoje, a gente estruturou assim, a empresa dá oportunidade para estar, né? Porque agora a gente está chegando numa quarta geração, que já está com seus 20 e poucos anos começando no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente estruturou assim, a empresa dá oportunidade para estágio, 2 anos, a pessoa vai para fora e daí volta quando tem uma vaga específica no ramo dela, porque a gente já está indo para a quarta geração. E eu acho, ao meu ver, por exemplo, assim, os dois, apesar de terem começado na empresa familiar, eles tiveram essa experiência fora e se provaram fora, eu acho que essa é a palavra. Eu acho que isso, para a gente, é importante, sabe? Ter isso, se provar fora, ter trabalhado fora, ter essa experiência, eu acho. Entendi. Gente, se vocês puderem ficar um pouquinho mais, a gente tem uma pergunta do Gustavo, e eu não queria perder a oportunidade de dar essa oportunidade dele, quer dizer, aproveitar e escutar ali um pouco. Vocês podem ficar mais um pouquinho? Pode ser? Rafaela, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Gustavo, você quer fazer a pergunta, por favor? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer aí vocês estarem aqui dando depoimento. É muito legal para a gente que está começando a carreira e está na faculdade, poder escutar relatos das pessoas grandes do mercado, né? A gente olha o problema muito de uma forma muito pequena, a gente olha que muitas pessoas já passaram por isso, é muito legal. Então, obrigado. E, cara, minha pergunta se baseia justamente no relato que a Camila acabou de falar. Eu tô na graduação ainda, né? Tô fazendo administração aqui no INSPER, e eu queria saber de vocês, assim, após a graduação, após você se formar, tá para outro mercado de trabalho, o que vocês acham que é melhor, assim? É melhor você ir direto para sua empresa familiar e começar a sua história ali, a sua carreira ali, para que você possa, né, alcançar os cargos de gestão desejados o quanto antes? Ou vocês acham que, numa visão mais ampla, é melhor fazer o que a Camila fez, você procurar uma experiência fora, procurar né, criar essa casca, assim, antes de entrar na empresa familiar, aprender, bater a cara fora, para depois entrar e aí tá pronto para construir o seu legado na empresa familiar? Eu gostaria de escutar de vocês, assim, uma opinião, e acho que é isso mesmo. Ótimo. Quem quer responder primeiro? Camila quer dar a sua visão, reforçar a sua visão, talvez? Valeu para você, mas você acha que isso deve valer para outras pessoas também? Então, valeu para mim, mas eu sei, por exemplo, assim, meu irmão, que é muito próximo a mim, ele teve uma experiência só na empresa familiar, né? Até acho que é de se perguntar para ele se ele sente falta ou não. Para mim, Gustavo, como eu te disse, eu não tive a oportunidade de começar na empresa familiar, e eu tive essa frustração de não ter começado ali como primeiro emprego. Mas eu acho que eu já comecei assim sendo jogada no mercado de trabalho, sabe? Então, assim, até de você ir lá, se aplicar, conseguir vaga, eu acho que isso, levar um não, levar um sim, fazer entrevista de emprego, eu acho que isso já te forma também, sabe? Então, na minha opinião, hoje, a gente colocou assim, a gente sentou no Conselho de Família e colocou ali que a experiência do estágio é válida, né? A gente tá dando essa oportunidade novamente assim, para os primeiros empregos, e a gente definiu 2 anos e depois vai para o mercado fora. E eu acho que isso quer dizer um pouco assim, porque a gente sente que é válido, que forma essa casca, mas é uma visão muito particular, né? Não sei como que é dos meus colegas aqui.
Matheus, o que você acha? Eu acho que, tendo vivido dentro e fora, eu te digo, minha opinião não existe receita de bolo que sirva para todo mundo. Eu acho que vai muito do alinhamento, primeiro, da sua família, do negócio, você, o que você busca e qual a sua paixão. Experiência fora é muito relevante. Você vai ganhar um conhecimento e uma cultura diferente de tudo que você viveu até hoje. Por quê? Porque a sua família você conhece. Você, no jantar, você ouve como eles acreditam. Tem gente que é muito mais racional, tem gente que é muito mais estômago e coração. E são valores familiares, é cultura. O outro lado, eu vim numa situação que minha família precisava e nunca ia dizer não. Eu acho que se você vive uma situação dessa, não tem que falar abraça. Sempre busque adquirir conhecimento, experiência, networking, benchmarks fora, é sempre muito importante. Agora, se você está no negócio, bom para você, ótimo, aproveite, né? Não esqueça de sempre avaliar. Ok, eu estou aqui numa posição que de fato existe, aquelas perguntas que a Aline apresentou no começo, né? Existe de fato uma posição ou eu estou aqui só para estar? A satisfação de entender que você está trazendo e construindo junto é indescritível. Então, se eu puder dar opinião, não tem receita pronta. A Cici Saraiva está comentando aqui que na experiência dela também, cada caso é um caso. O que você acha, Walter? Que sugestão que você dá para o Gustavo? Não, eu tô super com o Matheus, assim, eu acho que não tem resposta certa, assim, tem um pouco da minha experiência, eu talvez tenderia a dizer que faz sentido mesmo você ir para fora, ter uma experiência fora, se entender o seu tamanho, né, numa outra empresa, entender como as coisas funcionam numa empresa diferente da empresa da sua família, eu acho que tem muito a ganhar, mas como o Matheus também falou, às vezes você não tem muita oportunidade, né? Às vezes o cenário se coloca de uma forma que você não tem muita escolha, né? Aí você vai para a missão assim, meio que sem pensar. Mas se não foi esse o caso, se está lá estruturado, não tem essa dependência sua, eu acho muito legal você ter uma... Porque, assim, provavelmente, se você tiver uma experiência fora legal, vai ser uma escolha sua entrar ou não na empresa, porque eles vão querer atrair, se tem um membro da família que tem uma experiência super legal, é muito importante para a empresa esse tipo de coisa, para ela continuar, né? Então, acho que você vai ter essa opção, né? Talvez você entre direto na empresa e não funcione, seja um negócio mais difícil, dificulte a sua vida fora. Então, ainda tem esse caso aí de opção. Espero que tenha. Legal, legal. Muito obrigado aí. Show de bola. Show de bola. Gente, palavras finais dos três, um conselho de sabedoria. Tá bem curtinho, porque eu já estourei o tempo, vou tomar puxão de orelha. Então, vou começar rapidinho. Eu me lembrei aqui que você estava falando do negócio da pressão de novo, né, Rafaela? Eu me lembrei que quando eu fiz esse MBA, eu passei 2 anos fora nos Estados Unidos, né? Meu pai me ligava todos os dias, contando o que aconteceu, dizendo, era todo dia religiosamente ali. Então, assim, não era volte, sabe? Mas era aquela coisa assim. Mas, assim, eu acho que um aprendizado assim, que eu tive muito legal, fiz uma aula lá nesse MBA também de Family Business, e me impressionou muito quando eu li os cases, né, das mais diversas gerações, né, empresas de 13 gerações, parecia, assim, alguns aspectos que eu estava vendo na minha família, né? Então, é tudo muito parecido, assim. Então, tem muito valor esse curso aqui, esses livros, essa literatura, muito valor mesmo, porque as coisas se repetem
assim, você acha que é só na sua família aquelas coisas peculiares, sabe? Tipo cunhado, não sei, tem 500 cenários e coisas, e você vai ver que é tudo muito, muito parecido. Assim, muda um pouco de geração para geração, então vale muito a pena mesmo, assim, antes de qualquer coisa, mergulhar um pouco nesse tema. Legal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom conselho. Camila, conselho curtinho. Ana, eu acho que é isso. Se você quer trabalhar em empresa familiar, esteja preparado, porque a carga não é só emocional também, mas vale muito a pena ver a gente construir junto, estar junto. Na minha opinião, é isso. É você ter escutado desde sempre a criação de valores então, mas não é fácil. Não é fácil, esteja preparado. Participe, faça cursos, participe de conversas, assim, a gente fez aquela conversa, a gente chegou um pouquinho antes aqui, eu acho que a gente vê que assim, o Matheus se emocionar, eu me emociono, hoje eu não sei como que eu não me emocionei, porque cada vez que você fala, você está falando de... Se a gente estivesse falando de uma outra empresa, não tem essa carga emocional. O Matheus estava me contando antes ali da outra empresa que trabalhou, não piscou. Quando ele fala da familiar, é emocionante. Então, é isso, vale a pena. Mas vale a pena. Não esquece disso, né? Matheus, conselho curtinho. Conselho curtinho, uma coisa que eu aprendi com a Ana e com a Aline, propósito, visão, valores. Se você quer entrar na empresa familiar e quer estar na empresa familiar, alinhe com todo mundo que é relevante para a sua carreira, o seu propósito, a sua visão, os seus valores. Entenda aonde você tem esse alinhamento e use isso sempre para tentar de alguma forma buscar e se ancorar quando tem algum conflito, tem algum desalinhamento. Ok, meu propósito é crescer junto com essa empresa, é perpetuar essa empresa. Minha visão é me tornar o líder desse grupo ou ser um membro da família que vai perpetuar esse negócio. Os valores geralmente são muito parecidos. Famílias, não adianta, não se desalinham, né? Vocês crescem, todo mundo cresce junto. Então, faça questão de ter isso claro, como se é seu pai, se é seu tio, se é seu avô. Tente sempre ter isso alinhado, comunicado, claro para todo mundo. Isso é algo fundamental para que se tenha um futuro bem harmônico. Eu acho que é combinar as regras do jogo antes, né? A regra do jogo combinada, eu acho que é fundamental numa empresa familiar. E eu acho que a gente até conversou, né? A gente falou em tempos de paz. Faça as regras em tempos de paz, porque para depois serem usadas em tempos de guerra. É meu conselho final. Verdade. Gente, acho que é isso. Muitíssimo obrigada a todo mundo, tanto os nossos debatedores, mas também quem estava aí ouvindo. A gente tem essas conversas acontecendo pelo menos uma vez por mês na plataforma de empresas familiares. Não deixem de participar. Aline, esqueci de alguma coisa? Queria só agradecer a Ana, né, e aos convidados aí, Camila, Matheus e Walter, e principalmente a todo mundo que participou. Estou vendo o pessoal mandar mensagens aqui, agradecer a presença. A gente sempre vai estar divulgando mais coisas aí, né, pelas redes sociais do INSPER, e o que precisarem podem entrar em contato, quiserem mais dica de livro, artigo, esses negócios, a gente sempre está lá na plataforma à disposição.